Oi, gente! Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso envelhecimento. Isso porque a grande maioria das pessoas acham que a gente envelhece só o que a gente está mostrando, né? Só a nossa pele, só o externo que está envelhecendo. E, gente, não é assim que acontece. A gente está envelhecendo um todo, o nosso corpo inteiro e principalmente o lado de dentro, né, do nosso corpo que a gente não está enxergando. E aí, gente, tem um estudo que fala, que mostra que o aparecimento, né, quando o bigode chinês fica mais evidente, ali em torno dos 40 anos, que ele vai se aprofundando, isso vai afetar diretamente na autoestima das pessoas e vai ter um impacto negativo tanto nos relacionamentos pessoais quanto nos relacionamentos profissionais. Então esse desagrado que vai tendo da própria imagem, né, que as pessoas vão tendo da própria imagem, vai interferindo, né, na autoconfiança, na autoestima. Isso vai interferindo na questão de saúde mesmo de cada pessoa, né? Esse desagrado com a própria imagem vai então interferindo na saúde, vai sendo refletido na própria vida das pessoas. Então, gente, eu quero falar um pouquinho sobre como que acontece esse envelhecimento. Então, hoje eu tenho 39 anos e quero mostrar para vocês eu aos 80 anos. Como será que eu vou ser quando chegar então lá nos 80 anos? Vamos conferir? Gente, então olhem esse aplicativo. Então, olha que maravilha, né, da tecnologia que consegue nos mostrar um pouquinho de quais são essas alterações. Gente, então vocês observem como o bigode chinês realmente fica muito acentuado, como nossas linhas de marionetes, o aspecto da nossa pele, esse derretimento facial que o aplicativo está nos mostrando. Então, essas são as principais alterações, né, que a gente vai tendo gradativamente ao longo da vida, né? Então a gente pode enumerar bigode chinês, marionete, o aspecto da pele, as rugas, né? As rugas que vão ficando cada vez mais acentuadas, principalmente as de expressão. Então, o código de barras, né? Essa queda aqui dos tecidos, isso tudo é devido ao nosso envelhecimento. E é isso que eu quero conversar com vocês. Gente, então o nosso envelhecimento ali começa a partir dos 25 anos de idade. Aí você vai me dizer assim, nossa, mas 25 anos, a gente é muito jovem ainda com 25 anos. E gente, realmente. Mas eu sempre costumo dizer que até os 25 anos nós estamos desenvolvendo, tá? O nosso corpo está em desenvolvimento. E dos 25 anos em diante, né, a gente já está com o início, né, do processo de envelhecimento. Então esse envelhecimento, gente, não é só a parte externa, só a nossa pele que está sofrendo. Ele começa de dentro para fora. Então a parte interna também está em processo de envelhecimento, o nosso corpo por inteiro. Certo? Então eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre o nosso envelhecimento dos nossos ossos. Então, gente, os nossos ossos, eles vão sofrendo esse envelhecimento, sendo reabsorvidos pelo nosso corpo. Essa reabsorção óssea, né, essa diminuição do volume ósseo, ela vai ocorrendo de forma gradativa ao longo dos anos. E já começa assim lá pelos 25 anos. Então a gente vai diminuindo os nossos ossos, eles vão ficando menores ao longo da nossa vida, tá? E na nossa face, então a nossa mandíbula, a região dos olhos é uma região que perde bastante volume ósseo e que vai então refletir na parte externa, nas alterações externas, tá? Por exemplo, a queda, né, dessa região de pálpebra superior, tá? O nosso queixo ele vai ficando mais para frente por causa dessa reabsorção da mandíbula. Então, essa diminuição do volume ósseo vai impactar nas alterações externas que a gente vai observando ao longo da vida. Além dos nossos ossos, os nossos músculos, né, que seria uma próxima camada da nossa face, ela também vai diminuindo, né, o volume muscular vai diminuindo. Então, além de perder tonicidade muscular ao longo da vida, a gente vai perdendo volume também dos nossos músculos, assim como a nossa camada de gordura. Então, eu sempre falo para as pacientes que quando a gente é bem jovem, lá em torno de 20, né, 20 e poucos anos, a gente tem um preenchimento natural, que é uma camadinha de gordura que está presente em toda a nossa face.
E quando a gente vai observar essa camada de gordura numa idade mais avançada, a gente vê que boa parte dela foi reabsorvida, a gente perdeu, tá? Então a gente vai perdendo gordura na nossa face ao longo da vida e ela não se repõe, a gente simplesmente perde, tá, gente? E isso também vai refletir nas alterações da nossa face. Então é diminuição de massa muscular, diminuição de tecido ósseo, diminuição da camada de gordura. E a nossa pele, né, então, que é o que a gente está enxergando, o nosso tecido de cobertura, ele vai ficando cada vez mais fino e mais flácido ao longo da nossa vida. Isso porque lá em torno dos 25 a 30 anos, a gente tem uma diminuição da produção de colágeno. E quando a gente fala de colágeno, então a gente fala da principal proteína estrutural da nossa pele. Então, quanto menos a gente forma ela, mais flácida vai ficando a nossa pele. E aí que vai dando esse aspecto de derretimento facial, porque como por dentro a gente está diminuindo, por fora a gente está aumentando. Eu falo que é que nem uma roupa que vai ficando larga no nosso corpo, né? Então, ela vai tendo esse derretimento, essa queda dos tecidos, tá? Isso vai gerando pela ação da gravidade mesmo, tá? E aí, conforme vai ocorrendo todas essas alterações, vai tendo as marcas, né? Vai evidenciando as marcas na nossa face, como eu mostrei ali no aplicativo, né? Então, do bigode chinês, as linhas de expressão, marionetes, os lábios envelhecem afinando e invertendo, né? Essa falta de contorno do bulldog que vai formando nessa parte inferior da nossa face, né? A gente vai perdendo o contorno da face ao longo da vida. Então, essas alterações ocorrem com todo mundo. Claro que quando a gente fala de envelhecimento, a gente tem que também falar que eles ocorrem independente de qualquer coisa, mas eles podem ser agravados, né? Dependendo dos hábitos e qualidade de vida das pessoas, né? Alimentação, então, enfim, cigarro, poluição, exposição solar e a própria genética. Então, porque às vezes a gente observa assim, que a pessoa fala, a minha avó tem 80 anos, ela nunca fez nada e não aparenta a idade que ela tem. Claro, tem a ver com esses cuidados que teve durante a vida, com a própria genética, né? Diferente de uma pessoa, por exemplo, que às vezes a gente vê que ela tem 40 anos e parece que ela tem muito mais, porque muitas vezes ela pode ter hábitos ruins de vida, o que acelerou o processo de envelhecimento, tá, gente? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é que, infelizmente, a gente não tem como parar esse processo de envelhecimento, né? É incontrolável, então o processo de envelhecimento a gente não tem como controlar, mas a gente tem como prevenir e a gente tem como melhorar a nossa aparência conforme a gente vai envelhecendo, tá, gente? Então, isso que o estudo mostrou lá, que as pessoas elas vão ficando cada vez com mais dificuldade, tanto de relacionamento pessoal quanto profissional, devido ao envelhecimento, isso a gente tem como prevenir, a gente tem como melhorar, né, com os nossos procedimentos. Então, eu sempre falo que os procedimentos, ninguém quer parecer com 20 anos, né? A pessoa já tem 40, 50 anos, ela não quer ter um rosto de 20 anos. Ela quer ter um rosto de 40, 50 anos, independente da idade que ela tiver, porém, bem naquela idade, né? Então, assim, natural e bem naquela idade. Então, se a gente tem como melhorar o aspecto do bigode chinês, porque isso está nos incomodando perante ao espelho e isso está afetando a nossa autoestima, não tem o porquê não tratar, né, gente, se isso vai refletir positivamente na nossa saúde. Certo, gente? Então, eu espero que tenha sido fácil o entendimento para vocês. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida ou quer saber onde me encontrar, né? Aqui no meu vídeo tem as especificações e as informações sobre onde me encontrar, enfim, o meu site, sobre as informações sobre onde eu trabalho. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, então, e até a próxima.